Professor, gostaria de agradecer já de antemão, muito obrigado por estar aqui conosco, muito feliz pela sua disponibilidade, pela sua generosidade de poder compartilhar conosco tantas informações agradáveis e incríveis sobre um tema que a gente tem que falar de você, é um tema que tem que ser dito e comentado e falado, não somente um mês, não somente uma semana, mas o ano inteiro. Então seja muito bem-vindo, pode dar suas boas-vindas aos nossos amigos que estão entrando aqui. Tudo bem? Seja muito bem-vindo. Obrigado, Calidão. É um prazer estar aqui falando do turismo LGBT e não só no mês de junho, né, como você falou. Muitas pessoas acham que LGBT só existe nesse mês, começa ali no começo de junho, acabou os LGBTs, as discussões, os debates, turismo, compras. Parece que o pinkwashing está tão implantado que esse mês é o mês da visibilidade, é o mês do orgulho, só que parece que é o único mês que nós estamos visíveis, né? Então a sua ideia de fazer no mês de julho foi perfeita, caiu super bem. Ai, que bom, muito obrigado. Gente, sejam todos bem-vindos, viu? Boa noite quem está chegando agora, estamos com o professor Christopher. E quem não conhece o professor Christopher, eu queria apresentar para vocês. O professor Christopher, ele é doutorando em Geografia, mestre em Turismo, especialista em coordenação pedagógica, especialista em questão social pela perspectiva interdisciplinar, graduado em Gestão de Turismo pela Universidade Federal do Paraná. Também possui uma especialização em Gestão Escolar pela Insupar. Ele é também graduado em Pedagogia pela Unespar, é funcionário público na Prefeitura Municipal de Paranaguá, vice-coordenador da área de turismo da Aliança Nacional LGBTI+, e os temas que ele tem muitas pesquisas é voltado ao turismo LGBT+. Então eu volto a agradecer, viu, professor, assim, essa sua estada. E esse é o nosso querido professor, né, muito qualificado, certamente com grande experiência para falar do tema que nós temos, nós conversaremos hoje. Professor, nós temos sempre um hábito, Christopher, de pedir para os nossos convidados aqui para se apresentarem um pouquinho, no sentido de contar um pouco a sua trajetória. A gente sempre fala que o projeto é um projeto feito com muitas mãos e a gente gosta muito de conhecer esse profissional. Às vezes as pessoas falam, citam como referência, utilizam suas pesquisas, às vezes não conhecem o próprio profissional. E quem está entrando agora também, gente, lembrando que nós temos muitas lives disponíveis lá já no nosso canal no YouTube, Calidon Costa, o assunto é turismo. Então entrem lá, se inscrevam, compartilhem, lembrando que esse é um projeto nosso, feito por muitas mãos e você certamente faz parte disso. Então, Christopher, eu gostaria muito de ouvir um pouquinho a sua trajetória, se puder contar para a gente. Fique muito à vontade. Bom, como você falou, né, eu tenho um currículo aí bem diversificado, saio da pedagogia, vou para o turismo, agora estou na geografia. Eu acho que como tem um olhar pedagógico, a gente consegue fazer intrínseca todas essas áreas. Eu acabei optando por fazer pedagogia quando eu era adolescente, lá tinha meus 16 anos, porque era um curso que atendia as minhas expectativas naquela época, mas eu também tinha vontade de fazer turismo, porém, como na minha cidade não tinha ainda o curso de turismo, a UFPR, Setor Litoral, foi criada em 2004, 2006, se não me engano, e o curso de turismo só virou curso de graduação um tempo depois. Então, enquanto ele não era curso de graduação, era um curso técnico, eu cursei pedagogia e fui fazendo umas especializações para atender ao meu trabalho, como eu sou pedagogo na Prefeitura de Paranaguá. E agora, em 2017, falei, não, agora eu vou fazer turismo, porque era o que eu queria fazer como adolescente. Já tinha viajado bastante, já tinha uma vasta experiência aí em aeroportos, em carimbar passaporte. E eu falei, agora eu vou estudar, porque agora eu vou economizar, porque eu vou virar turismólogo, né? Vou viajar. A gente se engana, porque as pessoas acham que turismólogo viaja toda hora. E entrei para o turismo, fui me apaixonando cada vez mais pelos temas, pelas discussões. E como eu já tinha desenvolvido pesquisas com LGBTs na educação, né, na gestão escolar, em práticas pedagógicas, eu falei, vou trazer o LGBT para o turismo. E foi surpresa, porque não tinha muita coisa. Não tinha estudos, tinha poucas dissertações, poucos artigos, poucas discussões. E a professora falou, então, pesquisa, então vai atrás. E foi um ano de curso tecnólogo, e a professora falou, vai fazer o mestrado, faz o processo seletivo, entra para o mestrado e pesquisa. E aí, fiz o processo seletivo, entrei para o programa de pós-graduação em turismo da FPR, e falei, vou pesquisar turismo LGBT. Fico um pouco de medo, porque a discussão de LGBT, a gente sempre tem um pouco de pé atrás, porque a academia ela é preconceituosa. Se eu quisesse discutir qualquer outro tema, segmentação, impacto, meio ambiente, ele é muito bem aceito. Quando a gente coloca o LGBT, as pessoas ficam assim, e aí, vamos discutir ou não vamos?
Eu fiquei com medo do meu projeto ser reprovado, mas foi aceito, foi bem feito. Agradeço ao meu orientador, professor Ernesto Brambati, Luiz Ernesto Brambati. E aí, quando eu fui para a Ampitura, eu tive mais um gás, assim, o professor Trigo apoiou, outros professores deram apoio ao projeto, à pesquisa, e eu desenvolvi com muito amor e carinho, assim, então, eu falo que faz um filho pra gente, né? Dissertação é um filho meu, então, como eu não tenho útero, né, a gente já se simboliza a sigla DINKS para LGBT, Don't Become No Kids, o meu filho é minha dissertação, princípio. Logo vem uma irmã daqui 4 anos. Professor, muito feliz, né, por ouvir essa trajetória. E a gente, já comentando também com nossos amigos aqui, que vocês podem ficar muito à vontade para mandar suas perguntas, então fazer seus comentários, tá? Eu prometo que eu tentarei fazer o máximo possível para o professor Christopher, mas desde já, se caso a gente não consiga colocar, né, todas as perguntas de vocês aqui para nós compartilharmos ela, fique à vontade para mandar para o professor Christopher, mandar para mim também, encaminho para ele. Sigam lá o Christopher, tá? Fique bem à vontade nessas questões, ele é extremamente acessível e vocês podem ver como é simpático em relação à sua condução com o tema que tanto eu gosto de pesquisar. Então, caso vocês queiram um interesse, fique à vontade, por favor, de falar diretamente também com o professor Christopher. Christopher, eu tenho algumas dúvidas, eu tenho muitas dúvidas, né, nesse próprio cenário, que não é um cenário de pesquisa que eu atuo, mas sempre vejo, falo muito, as pessoas falam muito de perfil, falam muito quem é esse turista, falam muito que financeiramente pode ser rentável. Então, assim, tem uma série de discussões. Mas a primeira pergunta que eu quero fazer para você é quando a gente pensa nessa própria siglas, né? Essa própria nomenclatura, digamos, que é utilizada. Porque a gente percebe que está vendo e houve algumas mudanças ao longo do tempo. Qual o termo que a gente pode utilizar mais adequadamente para esse momento, nesse momento estou utilizando, para o turismo LGBT+, ou LGBT+, qual seria? Explica para a gente, por favor, para eu compreender um pouquinho. Explico. Ó, a sigla LGBT, ela vem de uma evolução de siglas, né? As pessoas um pouco mais de idade, como eu, elas vão lembrar da sigla GLS. A sigla GLS era gays, lésbicas e simpatizantes. Alguns adotam suspeitos ali, mas a gente vai partir do legal, gays, lésbicas e simpatizantes. Ela perdurou ali os anos 90, comecinho dos anos 2000, e depois a gente teve uma mudança de siglas para tentar abraçar as outras diversidades sexuais e identidades, e a gente fez a sigla GLBT. Então, os bissexuais, eles foram incorporados à sigla, as travestis, as transexuais, as transgêneros, ainda com um T só. Passou algum tempo, houve discussões internacionais sobre a sigla, e adotou-se praticamente no mundo todo a sigla LGBT. Lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transgêneros, transexuais. Alguns autores, alguns escritores, também jornalistas, eles colocam alguns T's a mais nessa época, porque foi imaginado que alguém estaria sendo excluído. Então, ficou LGBT, T, T, e algum tempo atrás, as discussões de teoria de gênero, as teorias queer, de Judith Butler, de Michel Foucault, foram ganhando corpo na academia e também no movimento LGBT, e incorporou-se o quê? Depois incorporou-se o I, incorporou-se o A, e agora parece que a tendência é nós colocarmos um mais, porque ninguém vai ficar ali limitado a uma sigla ou outra. Então a sigla completa seria LGBTQIAA+. É uma sigla muito grande. Então, se nós formos colocar essa sigla, vai gerando algumas confusões nas pessoas. A gente tem uma população aí que já demora para compreender o que é o LGBT, né? Então, muitos adotam a sigla LGBTI, que é o caso da aliança, LGBTQIA+, que é o caso de algumas discussões mais aprofundadas. Outros adotam apenas LGBT. E eu prefiro adotar o LGBT+, porque eu englobo bastante pessoas nesse mais e não tem uma confusão das pessoas, até porque a gente ficar explicando o que seria cada uma, a gente levaria um tempo para amadurecer essa ideia. Não que a gente menospreze as trans, travestis, transgêneros, intersex, assexuados, os alis, que são os aliados, né? Seria o S hoje. Mas a sigla fica muito grande, muito confusa. Então, o LGBTQIA+, seria ela mais completa, e eu adoto LGBT+, porque encurto e deixo a imagem da bandeira, a imagem da diversidade sexual, fica em torno dessa logomarca LGBT.
Ai, que legal, ótimo. Agora, pelo menos, tem uma compreensão, né? Às vezes, porque quando a gente ouve essa mudança, né? Ouve tantas nomenclaturas, mas é muito interessante até como você coloca. Quando a gente pensa nesse segmento voltado ao turismo, qual o perfil? Qual o perfil que se tem? Assim, não sei se você tem pesquisado também algumas questões, né? Você até comentou comigo hoje, nicho dentro do próprio nicho. Só fazer para a gente falar um pouquinho qual é esse perfil desse turista, né? Pensando também muito em Brasil, ou questões também internacionais. Mas qual seria para a gente, Christopher, por favor, conta um pouquinho para a gente esse perfil desse turista, desse segmento. Então, Caridon, as pesquisas envolvendo LGBTs na questão comercial, vamos por assim, ela começou em 1990, ali logo depois da crise da AIDS, do HIV, que rotulou-se os gays como peste gays, né, como uma doença desse público, e viu, a esse público ganhou notoriedade. João Silvério Trevisan, ele disse que graças à AIDS e ao HIV, a população LGBT ganhou espaço no mundo, porque antes eram excluídos, marginalizados, viviam em guetos. Então essa doença, não que ela tenha um lado positivo, porque não tem, mas ela trouxe à população LGBT a visibilidade. E aí os estudos de marketing, de publicidade, descobriu esse público e viu esse público no nicho de mercado. E daí começaram algumas pesquisas para entender qual era o tamanho dessa população. A ideia não era saber quanto ela gastava, mas sim descobrir o tamanho dela, onde ela estava. Depois, os primeiros passos dados, né, eles começaram a ver quando gastavam, aonde gastavam, e uma sigla que ficou muito clara era a DINKS, Double Income No Kids, dupla renda e sem filhos. E a partir disso, como não tinham filhos, viu-se alguns nichos de mercado. Turismo, compra de carro, compra de residência, compra de objetos de luxo. Algumas marcas ficaram bem famosas com o público LGBT, a gente tem a Calvin Klein, que é uma marca de roupa, e a gente sempre tem imaginárias cuecas Calvin Klein sendo encenadas pelo público, vendidas, né, pelo público gay. A gente tem a Vodka Absolute, que foi a parceira em promover a campanha do movimento LGBT, tomar as causas para si, e outras marcas foram pegando carona nisso. Muitas fazem apenas o pinkwashing, como a gente falou, aparece no mês de junho e depois no mês de julho descarta e volta no mês de julho novamente. Outras empresas já trabalham com essa diversidade dentro da própria empresa. E aí descobriu que esse público, por não ter filhos, podia viajar, podia comprar, podia gastar, podia fazer coisas a mais. Estimou-se inicialmente que a renda das pessoas ficava em 30% para gastos com filhos. Então, vou pagar a mensalidade da escola, vou pagar médico, plano de saúde, comprar roupa para os filhos. E como o público LGBT não tinha esses filhos, deduziu que ele gastaria 30% a mais. E o turismo parece que foi uma atividade econômica que mais atraía essa população. Como os primeiros estudos produzidos pelo Common Marketing Insight na Califórnia, eles fazem pesquisa com LGBTs há 25 anos. E eles começaram a ver para onde esse público viajava, quantos dias ficavam em hotel, se voavam, se iam de trem. E aí criou-se essa fantasia, eu digo uma fantasia porque nem todo mundo gasta 30% e faz turismo de luxo. Que o turista gay gastaria 30% a mais. A realidade americana, né, o poder de compra é muito diferente do nosso poder de compra no Brasil. Então, eles têm um poder de compra maior, eles frequentam mais dias de férias, hospedam-se mais vezes em hotéis, fazem cruzeiros, viajam ao exterior, até pela proximidade com outros países do Caribe, o México, o Canadá, enquanto nós, numa realidade brasileira, a gente tem um outro padrão de consumo. E eu identifiquei isso num pré-teste. Eu iria usar os dados do Community Marketing Insight para minha dissertação, e aí tem outros dados, como o do Outinal, do LGBT Capital, organismos internacionais que adotaram que 30% era o padrão. Mas quando você faz um pré-teste no Brasil, você descobre que a população brasileira não ganha aproximadamente 50 mil a 100 mil dólares por ano. E eu tive que fazer algumas adaptações e tentar identificar as peculiaridades dos brasileiros. Então, a gente parte até o documento da OMT, eles fizeram 2 cadernos indicando que o público LGBT fazia esse consumo. Eu tenho aqui para vocês verem. Esse aqui é um caderno, o primeiro caderno, feito em 2012, em parceria com a International Gay Lesbian Travel Association, o GLTA. Esse aqui é o segundo caderno, foi feito em 2017. Esses cadernos, eles foram feitos pela OMT, em parceria com o GLTA. Entrou os dados do Community Marketing e entrou pesquisas de mercado para
vender esse produto. Muitos países não adotaram o turismo LGBT. E o Brasil hoje caminha, infelizmente, para esse mesmo aspecto. Eu fiz um slide, mas não sei se vai aparecer para vocês aqui atrás. Então, a gente, para tentar entender o turismo LGBT, a gente parte por várias análises, várias pesquisas. Uma delas é quando a gente fala em consumo e identidade. Então, a gente vai atrelar ao status que você ser gay numa comunidade LGBT. Então, se eu sou um gay branco, de classe média, eu tenho que me comportar como tal e gastar como tal. Eu tenho que fazer o consumo daquilo. Eu tenho que ter um iPhone, eu tenho que viajar para determinados destinos, tenho que consumir determinadas marcas. E dentro do próprio LGBT, os gays negros, periféricos, têm um padrão diferente de consumo, tem uma realidade diferente. O local da onde eles vêm, a realidade é outra. Então são os nichos dentro do nosso segmento LGBT. Eu não gosto de falar de segmento, porque a gente está, parece que, excluindo, segmentando, colocando fora esse público. Então, assim, o perfil de turista gay, ele é muito diferente do perfil de turista lésbico. E vai ser muito diferente do perfil da turista transexual, porque são realidades diferentes. O acesso ao mercado é outra. A gente tem problema. Um dos problemas é com documentação. Eu, enquanto sujeito gay, não sofro com meu passaporte, não sofro com meu RG. Pessoas transexuais que estão no processo de transição ainda têm o documento que é masculino. Então, a gente tem essas barreiras já que impedem que as pessoas façam turismo. O professor Marcelo do Carmo, da Universidade Federal do Juiz de Fora, ele participou da minha banca de qualificação e ele foi bem claro numa coisa que eu tinha que faltar na minha dissertação, de que o turismo LGBT ele é excludente. Ele não inclui as pessoas, ele exclui. Então, quando eu falo em turismo LGBT, a imagem que me vem nas propagandas, a gente pegar folders, pegar o site de turismo LGBT, quem que tá? Tá o turista branco, gay, o padrão, aquele corpo malhado, que vai consumir, que está sempre cheio de amigos, com bons drinks, parodiando aí. E quando a gente tem um outro público, o público negro, periférico, ele não consegue viajar para os destinos próximos às suas residências, porque a realidade que eles têm é outra. Então, assim, são nichos dentro desse mercado que não são, que são mal explorados. Eles não são visibilizados. Eles não têm acesso ao turismo. Então, acaba sendo bem excludente. E aí, porque está uma percepção maior, principalmente a questão desses próprios estudos que você falou. Assim, você, automaticamente, quando se percebe esse 30%, e de primeiro momento você direciona assim, pensando nesse 30% que tem de recurso para viajar. Existe uma questão também, primeiro eu quero mandar um abraço a todos os nossos amigos que estão entrando aqui, mandar um abraço também que nós temos aqui conosco o professor Carlos Costa, da Universidade, né, de Aveiro, né, do programa de Aveiro. Seja bem-vindo, professor. E a todos os nossos amigos, tentando Adriano, a Angélica, que sempre está conosco, Renata Paulo Vitor, a Márcia, o Tércio, né, assim, gente, a Ju, a Flávia, tanta gente amiga e querida que está aqui conosco, tá? Sejam todos sempre muito bem-vindos, a Fabiana, a Babi, e o Fabrício, e assim, tanto Mari, e daqui a pouco vou falar o nome de todos os outros que estão conosco. Sejam sempre muito bem-vindos. Lembre que fique à vontade para mandar para cá para a gente, nos seus comentários, as perguntas para o nosso querido Christopher. Christopher, uma percepção que a gente tem muito clara em relação a este próprio segmento, nas pesquisas, que ele vem principalmente no mercado. Né? Primeiro começa o mercado e depois começa a tentar entender esse mercado. Né? Como muitas outras pesquisas também acontecem. Só que o perfil que se tem para esse segmento LGBT é muito maior. E aí a gente pensa uma questão de destinos nacionais. Os destinos nacionais, você pode citar para a gente alguns destinos que são... Eu quero fazer essa pergunta, para depois eu quero fazer outra para você, que é uma questão de alguns eventos que nós temos, que parece que não são direcionados tanto para esse público, vão ser abertos, mas sendo que os próprios atrativos destes eventos são voltados a esse segmento. Então, pode falar para a gente de alguns destinos inicialmente, que a gente vê muito visível, tanto no Brasil, no exterior, que sejam destinos que tenham não uma preparação melhor para receber, digamos assim, esse segmento, porque já tem produtos mais específicos, mas que são segmentos, são destinos mais reconhecidos pelo público LGBT+. Olha, uma das identificações de pesquisa até do mercado, e também as acadêmicas, é que o público LGBT
ele gosta de centros urbanos. Porque o centro urbano, ele oferta uma possibilidade de atividades muito maior do que um turismo na área rural, por exemplo. Então, o público LGBT, ele tem como característica a vida noturna. Então, bares, baladas, pubs, alguns públicos gostam de frequentar saunas, espaços conhecidos como neighborhoods, áreas gay-friendly. A gente já tem até uma divisão ali, né? Espaços gay-friendly, porque não LGBT-friendly. Então, são essas peculiaridades que tem dentro do nosso mundinho aqui. São Paulo desponta como o destino mais escolhido pelos LGBTs do Brasil. Não só apenas pela parada gay, né, pela parada LGBT, que era para acontecer agora, mas por outros atrativos. O público LGBT, ele gosta muito de espaços culturais. E São Paulo oferta isso. A gente tem os museus, tem pinacotecas, teatros, festivais, e é uma das atividades que o público LGBT quer fazer quando está em viagem. Quer também frequentar esses restaurantes, fazer algumas compras, mas os espaços culturais acaba sendo bastante interessante, bastante bem visto por esse público. Em segundo, vem os destinos de praia e sol. Então aí vai aparecer Rio de Janeiro. Rio de Janeiro tem essa peculiaridade de ter o centro urbano, né, ter todas as atividades noturnas, os espaços culturais, mas também tem sol e praia. Aparece aí no Brasil ainda outros destinos, majoritariamente as capitais. Então vai ter Belo Horizonte, vai aparecer Recife, Brasília, Florianópolis. Florianópolis tem a praia de nudismo, né? Esqueci o termo correto. Mas também é um atrativo. Isso. Daí aparece Camboriú, vai aparecer Juiz de Fora por conta do Miss Gay Brasil, que acontece no mês de agosto. Vai aparecer outros destinos conforme a sazonalidade de evento. Fernando de Noronha, como você falou da questão de evento, tem o Love Noronha. Love Noronha é uma semana de festas para o público LGBT. Então, não que o público heterossexual fique proibido de entrar na ilha, né? Pelo contrário. Mas é quando vai ter uma frequência, um fluxo maior de turistas nesse espaço de tempo. Assim como também acontece em Morro de São Paulo. Morro de São Paulo também tem um evento direcionado a esse público que faz com que as pessoas frequentem a ilha. Outros espaços que encenam o turismo LGBT não apenas restrito, né, à parada gay. Então, Recife, que fica em Pernambuco, é um estado com altos índices de violências de LGBTfobia. Isso vem apontado no relatório do Grupo Gay da Bahia, GGB, coordenado por Luiz Motti. É um destino muito bem visto pelo público LGBT pelas praias, pelos atrativos naturais, pelo atrativo cultural. Então, não é pensar que LGBT viaja apenas para a parada gay. A gente viaja para outras coisas. A sexualidade não está atrelada ao bilhete aéreo. Quando você falou de questão de eventos, e são muitos eventos que são feitos e não pensa no público LGBT como um público específico. Se a gente pegar Lollapalooza, por exemplo, traz cantoras internacionais que são admiradas pelo público gay e vão frequentar esse evento mesmo não tendo um rótulo de ter um evento LGBT. Aí vai ter Rock in Rio, vai ter Lollapalooza e outros eventos que acontecem ao redor do mundo todo, que o público que frequenta, boa parte faz parte dessa diversidade sexual, mas o evento não carrega em si um rótulo de evento LGBT. Então a gente vê o mercado abrindo os espaços para esse público. Óbvio, a parada gay atrai muitas pessoas, né, no mundo todo. Tem um calendário mundial de parada gays que acontece de janeiro a dezembro. Como a gente tem aí os hemisférios com climas diferentes, possibilita correr no ano inteiro. Temos a World Pride, que é a parada gay mundial, acontece cada ano numa cidade. Nós temos os Gay Games, que são as Olimpíadas LGBTs, né, um evento esportivo para nós que também gostamos de futebol, gostamos de vôlei, de basquete. Eu assisto, por exemplo, Fórmula 1 e ninguém entende por quê. Eu gosto. Então, é pensar fora da casinha que o turista LGBT, ele não apenas vai frequentar um hotel que seja LGBT, vai frequentar apenas um bar que seja gay-friendly e vai visitar um museu e ir para a parada gay. A gente tem uma atividade, interesses múltiplos que vão atender conforme os destinos ofertam. No mundo, pensando fora do Brasil, a gente tem destinos bem consolidados. Madrid, Amsterdã, Nova York, São Francisco.
são cidades que têm espaços gay-friendly, tem as gay neighborhoods, são atrativos turísticos pela homossocialização que acontece ali. Então, em São Francisco, onde tem a Rua Castro, é onde, digamos, surgiu o movimento LGBT coordenado por Harvey Milk, é uma rua bem frequentada, é um ponto turístico. Assim como é o Stonewall Inn em Nova York, onde surgiu o movimento LGBT, as discussões ali por conta da Revolução de Stonewall. Em Madrid, nós temos o bairro da Chueca. Em Barcelona, tem o Gay Example. Em Amsterdã, tem a Regularstraat. Em Londres, tem o Soho. Então, são bairros todos que ofertam ali uma gama de atrativos, infraestrutura hoteleira, de alimentos e bebidas, culturais para esse público. Então, obviamente, eles sempre vão despontar nessas listas. Mas também vão ter países que não são recomendados. E aí a gente pode pegar uma lista da Spartacus Gay Travel. É um ranking elaborado anualmente que vai indicar países para não ser visitados. Porque muitos países ainda condenam a homossexualidade, ou com prisão, ou com pena de morte. Então, se você pegar a Chechênia, até o próprio Emirados Árabes, Dubai é um destino que é sonho para muitas pessoas. Porém, a homossexualidade lá é condenada à prisão. Então, se você LGBT for, você não pode dar pinta, você tem que manter uma postura, nada de cair. Então, acaba sendo não recomendado nas atuais conjunturas políticas do país. Nossa, assim, a gente fica pensando, você falou uma questão agora que foi muito significativa para nós que estamos ouvindo você, essa questão dessa diversidade de destinos que você... É uma coisa que eu consigo entender, às vezes no mundo ainda, né, a pessoa achar que o outro é diferente dele. O outro é diferente dele por viver a forma que ele quer, que não é que ele viver, na verdade, a sua condição, né? Respeitar a sua condição. E as pessoas às vezes não respeitam a condição do outro em muitos momentos. Quando a gente pensa no turismo, a gente sempre começa a pensar, né? O turismo já diz por si só que ele é interdisciplinar, que ele é transdisciplinar, que ele é para heterogêneo, que ele é para essa diversidade. E existem destinos ainda que não se pode ir por você ter, porque a pessoa vive uma condição dela, né, especificamente. Então a gente a gente pensa que as evoluções elas ocorrem em muitos sentidos, outras melhoraram muito. Você me falou uma questão que eu fiquei muito feliz que você falou. Muito feliz não, muito interessante que você colocou. E quando a gente pensa hoje num hotel, né, um hotel, se eu chego lá, um hotel para casal, um hotel, ainda tinha talvez isso nos anos 2000, talvez tivesse isso lá atrás, alguma questão de chegar um casal, um afetivo, chegar E hoje não, né? Você falou que tem uma visibilidade diferente, um modo de olhar diferente, então isso já é um avanço muito claro que se tem para o próprio segmento. Agora pensando um pouquinho nas questões das viagens em si, das viagens. Nós temos alguns destinos, como você falou, que é muito mais, não receptivo, mas que vocês têm muito mais espaços, que as pessoas, na verdade, têm muito mais espaço em buscar, quero chegar para entender um pouquinho assim. Eu penso no turismo de uma forma muito plural, sabe? Penso muito plural. Eu penso muito nas pessoas. Eu sempre trabalhei muito nisso. Eu estudo governança nas minhas pesquisas. A governança é uma gestão para todo mundo. Todo mundo tem que ser transparente, né? Eles têm que ter uma relação de poder paritária, eles têm que ter um envolvimento de informações e ações que sejam adequados para todo mundo e que os resultados sejam resultados que levem, de fato, a algo positivo para aquela população, para aquele público em si que está trabalhando. O turismo é um mercado que, no Brasil, está muito em expansão. Você percebe que diminuiu, você percebe que ele está sendo mais divulgado. O que você percebe desse mercado do turismo no Brasil? Do turismo como um todo ou no turismo Isso, LGBT? não do Porque turismo se for LGBT. no turismo Não, LGBT, nós estamos excluídos por todas as questões de políticas públicas. Quando a presidente Dilma sofreu o golpe, o nosso ranking de turismo LGBT que tem, como eu falei, da Spartacus, ele baixou o Brasil em muitas posições. O Brasil ocupava antes, ali no governo PT, 23º, 22º, 21º lugar. Chegamos a 18º lugar como país a ser recomendado para os turistas LGBTs do mundo todo. Quando a presidente Dilma foi deposta pelo impeachment, pelo golpe do Michel Temer, o Brasil desceu algumas posições. Quando o Bolsonaro assumiu, o Brasil ele desceu para... Hoje nós estamos na 68ª posição.
a gente perdeu 50 lugares no ranking. E aí nós temos a fala do presidente, né, dizendo que o país não seria esse país do turismo LGBT, que quem quisesse vir para o Brasil para fazer práticas sexuais com mulheres seria muito bem-vindo. Ou seja, é uma questão totalmente repudiável, né? O turismo sexual é repudiável por todos os organismos internacionais. E aí nós temos aí, nesse mês de passou, nós temos o presidente da Embratur também fazendo uma fala totalmente homofóbica. Então, quando teve a transição do governo, o Temer incluiu no Plano Nacional de Turismo, 2018-2022, o turismo LGBT. Quando o Bolsonaro assumiu, ele tirou o turismo LGBT do plano. Então, nós não temos políticas públicas para favorecer o turismo LGBT no Brasil. A Embratur não está fazendo mais a promoção no Brasil enquanto destino para esse público. E também, né, o presidente da Embratur fazer aquele vídeo em inglês dele, péssimo. Qualquer criança da escola da 8ª série faria melhor. Então, nós temos esse problema. O governo não apoia. Como o governo não apoia, não se desenvolvem políticas públicas. A Câmara do Comércio e Turismo LGBT, presidida pelo Ricardo Gomes, tem um acordo com a Embratur e com o Ministério do Turismo para desenvolver o segmento. Só que hoje está parado, porque o governo deu as costas. Mas ainda assim continua desenvolvendo suas atividades. Muitos eventos internacionais promovem seus destinos. Como vai ter o caso agora de um evento que está sendo organizado pela Câmara do Comércio e Turismo LGBT, que vai acontecer nessa semana, vai ter vários destinos sendo promovidos. E o Brasil não se promove mais para esse segmento. Então é um problema. A segunda coisa é que o Brasil é um destino totalmente homofóbico. Então, por si só, ele já não é recomendado. Vários guias fizeram a inclusão nas suas notas, nas suas editoriais, para que turistas LGBTs não viessem ao Brasil. E aí nós temos problemas, como a gente viu agora ontem no Fantástico, das atitudes dos policiais militares com pessoas negras. Então, cara, então você pensa, uma pessoa, uma trans, ela vai para o Rio de Janeiro, coloca um biquíni, né, e ela faz alguma atitude, os olhos da população e os olhos da polícia militar são muito prejudiciais. Eles podem agredi-la, eles podem bater, não importa se você é turista ou se você é residente. Então esse é um problema. Não há políticas públicas para desenvolver o turismo LGBT, então muitos LGBTs se sentem coagidos a viajar no país. E até porque, com o nosso território, o nosso país, é muito mais fácil você pegar e ir para Buenos Aires, que é um país que promove o turismo LGBT e teve o maior número de visitantes LGBTs da América do Sul. E o Brasil não. É muito ruim. Tem que olhar com uns olhos mais técnicos para ver qual o tempo que nós vamos levar para que os turistas LGBTs do mundo voltem a visitar o Brasil como visitavam antes. E eu quero colocar um pouquinho aqui, Christopher, alguns comentários dos nossos amigos. O Everton fala pra gente que tem um documentário chamado Depois do Fervo, que é muito interessante, sobre Florianópolis com destino LGBT friendly. A Angélica também ela comenta aqui que é muito interessante a live, né, e fez uma pesquisa sobre o tema LGBT, ou seja, ela amou, né, colocou assim bem claro, né, amei com a bandeira. E lembrando, gente, que essa live ela fica gravada e também posteriormente nós a colocamos, fica gravada aqui no nosso GTV e logo daqui a uns 3, 4 dias nós colocamos também no canal lá no YouTube, Cádidon Costa Assunto Turismo, para todos nós possamos compartilhar e fica registrado exatamente com tanto conteúdo, principalmente o Cristo está trazendo para nós. O Turismo News, acho que é o Turismo News, coloca assim: o turismo pode e deve ajudar as pessoas a respeitarem a todos, inclusive ao LGBTQ+. E lembrando assim, gente, você pode colocar ainda seus questionamentos também, porque isso está apto a responder, tem muita coisa boa, muito conteúdo nosso. E, Christopher, eu quero voltar um pouquinho, só na questão dos shows, né, desses eventos grandes que a percepção que a gente tem, que é uma percepção que é... Porque você falou algo que eu fiquei muito pensando, né, assim, como do Lollapalooza e alguns shows, por exemplo, como Madonna, quando se traz, que não tem, em nenhum momento, parece assim, dizer assim, pô, gente, volta aí um público que de fato é mais vinculado, que gosta mais, que aprecia mais essa cantora, vamos fazer uma propaganda diferente, vamos fazer algo diferente. Isso tem ocorrido, isso ocorria, não pensando assim tanto como é esse momento de hoje, ocorria muito mais fortemente, era mais visto, existia alguns shows mais específicos que tinha uma divulgação e um apelo para esse turismo no Brasil? Existia muito isso de forma muito mais evidente? Existe essa de circuito, tem essas discussões, porque são eventos voltados para o público LGBT que acontecem em locais diferentes ao longo do ano.
O Brasil consolidou bastante eventos assim, só que hoje a gente vê, quando fala em evento LGBT, tem que ser totalmente LGBT. Então, cores, bandeira, drag queens. Quando a gente pensa Madonna, Lady Gaga, Beyoncé, a gente não acaba pensando estritamente em LGBT. Nós vamos pensar em todas as pessoas que são fãs dessas cantoras. Existe uma dissertação de mestrado defendida na Universidade em Morumbi que fala sobre o show da Madonna. Então, se a gente parar para ver Madonna é um ícone da comunidade LGBT. Strike a Pose foi uma música que levou a população negra de Nova York, né, ao auge, a ser discutido. Inclusive, existe a série Pose, que está disponível na Netflix, que traz essas discussões. Mas também a gente tem Beyoncé, a gente tem Lady Gaga. Quando a Lady Gaga deixou de vir para o Rock in Rio, qual foi o impacto que isso teve para os turistas LGBTs que estavam com passagem comprada apenas para ir ao Rock in Rio ver Lady Gaga, né? Então, existe um outro estudo sobre isso também que eu achei muito interessante, porque quando uma cantora vem para o Brasil, vai fazer um show no Lollapalooza, e tem um grande público LGBT. Madonna, quando fez show no Brasil, ela acabou fazendo show em Porto Alegre. Eu sei de pessoas que fizeram todos os shows para cima e para baixo para acompanhar a Madonna. Então, é pensar, como você falou nisso, o hotel, ele pode fazer uma campanha específica para o show, as companhias aéreas, as agências, as operadoras, de transformar isso num pacote, num roteiro, e estimular que os turistas LGBTs viajem. Obviamente, quando tem muito show da Madonna em Porto Alegre, a população LGBT foi em peso para lá, ou seja, a cidade se coloriu indiretamente. Ou seja, a segurança era outra, os aparatos, né, foram todos transformados porque a população estava lá, os turistas estavam lá, e era de se pensar que a forma da segurança para esse público seria outra, diferente do que acontece normalmente em Porto Alegre, assim como é o evento da Parada Gay de São Paulo. Na pesquisa que eu fiz, eu acabei identificando que os turistas gays, eles gostam de fazer esses shows, porque acontecem poucas vezes ao ano, você paga um ingresso razoavelmente caro, né, para você frequentar esses shows, só que é uma atração que você, digamos, coloca no seu currículo de gay. No meu currículo gay, o que eu fiz? Eu fui no Stonewall, eu fui numa parada gay, eu já frequentei tal empreendimento. Então, assim, você meio que tem que manter naquilo que eu falei no começo, assim, os seus cheques gays, né? Eu tenho uma bandeira, eu fui numa parada, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Então, quando as pessoas falam, né, você já foi no show da Beyoncé? Não, não fui. Mas por que você não foi? Você gosta? Porque eu não pagaria o preço do ingresso que foi cobrado. Mas me atrairia se fosse um ingresso mais barato, se fosse um grande evento. Então, pensar a população LGBT fora da parada gay. Pensar no público LGBT que vai frequentar o barzinho que tem na Praia do Rosa, o barzinho que tem na praia mais próxima que você frequenta. Se tiver uma bandeira LGBT, a população ela vai ir para esse bar. Só que não adianta a população ir para esse bar se o empreendimento não está preparado para isso. Então, a Rede Accor fez um curso, tem um manual de como atender esse turista, né? De você não fazer algumas perguntas muito constrangedoras, de você evitar certos olhares, certas ações. Então, quando o empreendimento se prepara para esse público LGBT, ele não vai deixar de atender os héteros, de atender só o público LGBT. Pelo contrário, ele vai atrair mais clientes. Como você falou, né, inicialmente, a sigla GLS. Então, quando eu viajo, ainda que eu seja um turista gay, eu vou viajar com minha mãe, vou viajar com minha família, vou viajar com meus amigos, e nem todos são homossexuais. Então, a questão é que eu posso atender tanto o turista gay quanto o turista hétero da mesma forma. Óbvio, se eu tiver um bom atendimento, se eu for respeitoso, eles vão propagar isso no boca a boca, ele vai cair numa hashtag, ele vai para uma rede social, o que faz com que seu empreendimento decole. Ano passado, Calindo, inaugurou uma loja no bairro Checa, em Madrid, chamado Poleria. Poleria é uma loja, digamos assim, de crepes. Só que o formato do crepe ele tinha um formato um tanto sexualizado, um formato de pênis. A população que frequenta o bairro já é uma população da diversidade sexual. Mas nem por isso os visitantes do estabelecimento eram todos LGBTs. E isso foi um
um food viral que as pessoas ficavam horas e horas e horas na fila para ir nesse estabelecimento. O que eu quero dizer com isso? O atendimento, o respeito, o planejamento disso, você vai atrair LGBTs e vai atrair pessoas heterossexuais. Tem LGBT que gosta de punk rock. Tem LGBT que gosta de música clássica. Tem LGBT que gosta de Pablo, Lady Gaga e Madonna. E tem LGBT que gosta de samba e pagode. Então, todos os eventos, se planejados de forma respeitosa, para atrair todos os públicos, não vai ter defasagem de público, não vai deixar de lucrar com isso. Então, parte do princípio de respeito. E como você falou, pode fazer uma campanha de marketing totalmente diferenciada para isso. Você pode montar, eu coloquei aqui no fundo, não vai aparecer, casais gays, casais lésbicas, casais negros, transexuais. A imagem que você adota para promover o seu evento vai dizer muito para o público que você quer. Então é uma coisa também de ser pensada. Nos Estados Unidos, tem destinos muito bem consolidados para esse público. Então, se você pegar Fort Lauderdale, próximo a Miami, o público que vai para essa cidade já é um público gay de mais idade, num peso acima do padrão estabelecido, com quantidade de pelo no corpo, que a gente chama de ursinhos, né? Os ursinhos vão mais para Fort Lauderdale. Agora, se nós pensarmos na Califórnia, quem é o público que vai para a Califórnia? É o público magro, branco, malhado, uma faixa de renda diferenciada. Já é diferente do turismo LGBT que é feito em Washington, onde o público que mais vai para Washington, LGBT são lésbicas, com filhos, porque vão visitar os museus, vão visitar os atrativos culturais. Então, pensar quem eu quero atender, como eu vou atender esse público e que retorno eu vou dar para essa comunidade. Muitos LGBTs querem que os empreendimentos façam uma atividade social. Então, apoia a Casa 1, apoia o Casa NEM, apoia a Associação da Parada Local, apoia alguma atividade para que o turismo, para que os LGBTs se sintam bem vistos, que tenha visibilidade. Então, essas são pequenas coisas dentro da comunidade LGBT que o empreendedor heterossexual tem que vislumbrar. Então, quem trabalha como dona já sabe disso, fora e salteado. Então, cabe agora aos novos empreendedores, né, no período de pandemia, em falar em empreendimento, mas é pensar isso, que o público LGBT ele vai consumir em qualquer lugar, desde que ele seja bem aceito e respeitado. Isso você falou, né? A palavra respeito, acho que é o símbolo que nós temos máximo da vida de um ser humano para com o outro, seria sem dúvida no respeito. E uma coisa também que tem que ser sempre dos dois lados, né? Porque a pessoa acha que alguns bares vai desrespeitar porque tem uma bandeira lá, se eu sou hétero, não posso entrar lá porque talvez esteja me respeitando. Então, você também tem que ter muito essa percepção. E aí é o cuidado que eu digo, quem também trabalha com os públicos mais diversos e essas especializações. O modelo que você falou da Arcor é incrível. Em 2000, acho que foi 2018, a última bar que eu fui, se não me engano, foi 2018, tinha uma agência que era especializada no turismo LGBT+. E o interessante é que quando eles apresentavam os destinos, apresentavam os locais, eles não apresentavam como se fosse assim, olha, isso aqui tem que ser somente para você, porque você... Não, isso, olha, aqui você vai com o seu parceiro, você vai com seus amigos, você vai com a sua família, né? Ou seja, o ambiente que eles apresentavam era um ambiente que é posto para todos nós, e que deve ser para todos nós, independente da pessoa viva. Em que sentido eu quero dar isso? A especialização que nós temos no mercado. Os mercados têm que ser também muito mais especializados quando tratamos de turismo. Não tem um turismo religioso, não tem todos os segmentos possíveis no mundo que a pessoa entende muito mais aquele seu turista. Eu acho que também, eu acredito piamente que falta muito ainda no mercado essa compreensão de que é feito para todo mundo e o cuidado e o respeito tem que ser feito para todo mundo. Nas suas pesquisas, Christopher, nas mais recentes, você está desenvolvendo agora a sua tese, né? Imagina, já essa luta toda agora que a gente tem na tese, mas nas suas pesquisas em si, quando a gente pensa nesse público que é muito diverso, né, muito segmento, no Brasil a gente tem, digamos assim, o estado de São Paulo é a capital, né, hoje, digamos, do segmento LGBT+. Então esse público é o que mais viaja também para outros. Tem assim, algum em quantitativo, não sei se você poderia me passar, não sei se você tem isso, até me perguntei para você à tarde, mas se você tem alguma desse... Passa para a gente, por favor, assim, ter uma qualidade também a gente tem desses números, né? Acho que agora é bom a hora de pegar uma caneta e marcar. Tenho muitas porcentagens.
Quando você falou de turismo religioso, é de se pensar, né, uma das coisas que parece irreal, que gay também é religioso. LGBT também tem religião, né? Ah, Perfeito, perfeito. podem ser evangélicos, podem ser católicos e podem ser umbandistas, que é uma religião que abraça bastante essa comunidade. E quando tem o Círio de Nazaré, quando tem visitação Nossa Senhora Aparecida em outubro, a população LGBT também está lá. Só que você não está querendo ver, você não está olhando que essa população viaja para todas as coisas que acontecem, desde futebol até evento religioso. Quando você falou da questão das agências, uma das coisas que me chamou a atenção na pesquisa foi que 49% dos LGBTs não utilizam agência no Brasil. E quando a gente fala não utiliza agência, não é agência física. Eles usam o Decolar, eles usam o Submarino, usam o Kayak. Então essas plataformas virtuais são bem aceitas. Até porque a gente está no celular, qualquer hora a gente para e olha, né? Então é uma coisa de se pensar. E eu, enquanto blogueiro, enquanto agente, como é que eu vou chegar nesse público? Vá para a internet. Como uma população ela está bem adepta, né, às coisas virtuais, agora tem tempo de pandemia, e a idade das pessoas LGBTs hoje varia muito também. Sabe? Porque se a gente pensar que uma pessoa de 70 anos hoje, quando que ela se assumiu LGBT? Foi fácil para ela se assumir há 40, 50 anos atrás? A sociedade era outra. Hoje, a gente já vê os jovens de 14, 15 anos com seus namorados nas redes sociais, querendo passar um final de semana em algum lugar, querendo sair com os amigos, porque a nossa sociedade mudou, a mentalidade das pessoas mudaram e favorece a gente viajar. Então, o público jovem, de 20 a 35 anos, são os que mais viajam. Porque a gente tem uma necessidade de viajar muito maior, de também, como eu falei no começo, se expor nas redes sociais, né? Eles frequentam muito maior os espaços urbanos, 45% solteiro, viajam com os amigos, 25% é casado, daí viajam com família ou com o seu parceiro sexual ou parceiro afetivo. A renda média fica abaixo de R$ 2.000 para 33% da população, porque criou-se aquele imaginário que o público gay gasta mais porque ganha mais. Óbvio, se eu tiver meu doutorado e for CEO da Microsoft, eu vou ganhar muito bem. Agora, se eu for a manicure travesti do meu bairro, eu vou ganhar uma renda muito menor e eu vou acabar sendo excluído pelo turismo. 91% tem o ensino superior, e aí a gente vai falar 91% também para aquela população lésbica e gay, né? Os espaços educacionais para os trans, ele já é bem excludente. Muitos já fizeram viagens de avião, 33%, hospedam-se em hotel e pousada, mas também hospedam-se na casa de amigos e familiares com alta porcentagem. A visitação aos pontos turísticos gratuitos é feita por 94%. E a visitação aos ambientes culturais para 77%. 77,77%. Frequentam os bares LGBTs, 71%. E a gente tem uma queda para baladas para 65%. Porque a gente vai falar naquela questão de idade e necessidades de ambiente. Quando a gente também tem a questão de gastar muito, de ser turista de luxo, apenas 4% é turista de luxo. A gente vai fazer outras análises depois disso, do nível de escolaridade, do nível de renda, porque também isso vai interferir. Então, quando a gente pensa que o turista gay gasta muito, se a gente for pegar o segmento de luxo, que é 4% das pessoas, ele vai gastar muito maior do que 10% que viaja economicamente. 3 viagens por ano é uma faixa aí feita por 55% dos turistas LGBTs, e 60% não fazem viagem ao exterior. Então aí tem inúmeros problemas, né? Renda, destino, documentação, que a gente tem que parar para analisar na população como um todo. Não é do hábito brasileiro ainda ir para o exterior. Até para o câmbio não favorece. Os destinos de beleza cênica, para descanso, para relaxamento, para não fazer nada, digamos, é o interesse de 75%, para fugir dessa vida agitada do centro urbano. Não motivados por parada gay, 71%. Então, se tem parada gay, eu vou. Se não tem, eu vou do mesmo jeito. Então, não é pensar, enquanto gestor público, que vou montar uma parada gay na minha cidade, os gays vão vir para cá e vão gastar muito, lotar pousado e hotel. Não. Tem que pensar todos os outros poréns disso. A importância de um destino ter uma imagem gay-friendly é importante para 50%.
Até assim, então, um destino que vai ter uma lei municipal que processe o estabelecimento caso tenha prática de homofobia. O crime de homofobia já foi instituído pelo STF, né? Mas muitos municípios têm uma legislação específica que vai caçar o alvará, inclusive. São Paulo desponta como o destino nacional, turismo de sol e praia 49%, turismo de natureza, meio ambiente, aventura 46%. E aqui é importante saber que o turismo lésbico aumenta essa porcentagem, porque elas têm uma necessidade, têm um interesse maior em fazer esse tipo de turismo. A questão de, como eu sou da região sul, né, aqui o hábito de frequentar os espaços rurais e vinícolas é grande. Então, no Brasil, todo o interesse acaba ficando para 26% desse público LGBT. Frequentar, viajar para comer em outros estabelecimentos, ver a culinária local, fica para 16%. E uma imagem que foi colocada muito errônea do turista gay é que ele viaja para fazer turismo sexual. Então, até pelas questões que a Embratur divulgava o Brasil antes, né? Como muita promiscuidade, bunda, carnaval, samba, apenas 6% dos entrevistados, né, tinha 1.700 entrevistados, viajam para ter relações sexuais, mas em momento algum querem dizer que vai praticar pedofilia, que é uma coisa que a bancada evangélica tem pautado muito, né? Por isso que o governo não está incentivando nisso. O turismo sexual, ele é repudiado, né? Até pela questão de pedofilia, tráfico de mulheres, agressões, todos os cerceamentos de direitos que tem. Então, essa pesquisa é importante dizer, assim, eu falo que deixo para o final, porque é o que fica depois na cabeça, 6,41% dos turistas LGBTs têm interesse no destino em ter atividades de relações sexuais. Então, pode ser com outro turista, pode ser com residente, pode ser com o seu parceiro que você já está viajando junto, uma gama de variedades. Então, é tirar essa imagem ruim que tem do turista LGBT. E aí, para discussões, a gente vai ter que fazer plano para o turismo, elaborar uma agenda, uma imagem do destino. Não é somente colocar um trio elétrico com uma bandeira que eu vou atrair esse público. Eu moro em Matinhos, fica a 100 km de Curitiba, a 8 km de Joinville, então vou montar uma parada gay, fora de época, no inverno, para diminuir essa sazonalidade. Vou ter um público? Possivelmente sim. Mas o que mais a minha cidade oferece para esse público, né? Os empreendimentos, as pousadas e hotéis estão preparados para receber? Ou é interessante eu fazer uma agenda, conversar com os empresários, fazer uma capacitação? Porque o simples fato de ter uma bandeira lá e eu atender mal esse turista não vai adiantar de nada. Então, como você tem uma consultoria, né, é pensar em outras coisas, né, entender a necessidade desse público, a história, as resistências, porque a parada gay não é apenas para festar, para beber e para beijar na boca. É a nossa comemoração de mais um ano vivo. Então, num país bastante homofóbico, é importante celebrar a vida. Nossa, isso é incrível os números. Os números que você traz, a gente fala no turismo, né? Se você tem dados, se você tem números, você consegue provar muitas questões. Você começa a desmistificar também muitas outras que ficam certamente no nosso inconsciente. E a gente lamenta uma questão. Faltam 4 minutinhos, está acabando já o nosso. Chegou 2 perguntas aqui, eu só vou ler, mas não como comentar nesse momento, para poder me despedir de você. Né, que o Moreira Mike coloca que tudo isso mostra que a segmentação voltada à população LGBT deve ser orientada pela oferta e não pela demanda, porque a demanda é diversa, né? E aí o Igor fala assim, né, boa noite, eu não sei se já comentaram sobre isso, mas gostaria de saber se as pesquisas sobre o turismo LGBT+, no Brasil, são mais voltadas para os gays ou para as lésbicas, né? Aí o próprio número... No mundo todo, a gente só se fala em gays. A questão de colocar o L na frente da LGBT foi para dar visibilidade. Só que é muito escasso. As pessoas querem trabalhar com gays porque acreditam que gay vai gastar, que gay vai consumir. Tem um artigo que eu analisei assim, de todos os outros que fala sobre turismo lésbico. Por que ninguém quer pesquisar esse público? Qual é o problema em identificar as lésbicas como potencial consumidores? As lésbicas consomem muito mais do que os gays em determinados casos. Maquiagem, vestido, produtos de higiene e de beleza, vestuário. Algumas têm filhos porque já trazem de outros relacionamentos heterossexuais.
Então a gente tem esse problema de perceber a lésbica como alguém também importante, não só os gays. Inclusive, a gente vai ter uma negligência com os bissexuais e com os transgêneros e transexuais. Então, o LGBT acaba que o G assume uma posição de destaque para tudo que não é positiva. Christopher, assim, que conversa incrível, que momento maravilhoso, de fato, assim, poder ouvi-lo, tantas informações, tanto conteúdo interessante, e dizer, de fato, como é que está esse mercado, como é que estão as pesquisas no Brasil, dizer como é que funciona, porque então para nós foi um momento muito ímpar, muito importante. A sua contribuição foi gigante, né? Você é um craque, de fato, nisso que você se propõe a fazer, e eu fico muito feliz em poder tê-lo conosco, nosso projeto. Acredito que todo mundo que está aqui, né, mandando muitos abraços, e certamente estão muito felizes também pela própria forma que você expôs todas essas questões. E que nós possamos, nas paradas gays, né, não comemorar mais uma vez só um ano de vida, mas sim que possam, de fato, utilizar isso como uma grande festa, um grande evento de respeito, de amizade, de compreensão, de carinho, de todas as coisas. Que a gente show! vai comemorar o amor. A gente comemora o amor. Isso, que possamos comemorar mesmo isso, e esse respeito, essa diversidade, que nós possamos ter ela em todos os meios da nossa vida. Então, você tem 2 minutinhos para se despedir de todos os nossos amigos. Muito grato mesmo, assim, pela sua participação. Foi incrível, fico muito feliz, e quem não assistiu, gente, vai estar disponível daqui a pouco no GTV, e logo em seguida também no nosso canal no YouTube, Carlos Costa, o assunto é turismo. Suas despedidas, por favor, um grande abraço já, desde já, Olha, você e a todos que estão aqui presentes. se despedir é algo péssimo, né? Eu ficaria aqui mais 1 hora, 2, estava nervoso antes, mas agora lancha o assunto. Eu acho assim que tem que incentivar as pessoas a entenderem os LGBTs para fora das casinhas, para fora de consumidor, para fora de uma população marginalizada, mas uma população que tem muitos anseios, necessidades, dúvidas, e tá para contribuir com tudo. Então, assim, a gente tem pesquisador, tem professor, tem engenheiro, tem arquiteto, e todos podem contribuir de alguma forma. Então, eu, enquanto turismólogo, o que eu posso aprender com os LGBTs, enquanto pedagogo, o que eu posso aprender de gênero e diversidade, e trazer para o meu ambiente de trabalho para melhorar o mundo. Então, se eu tiver um turismo só para gay, branco, frequentando o resort, eu vou ter contribuição para o mundo. Nenhuma. 10, então, 10 segundos, Christopher, 10 segundos. Os LGBTs. Abraço, se inscrevam. Por favor, mandem, sigam o Christopher lá, acompanhem o seu trabalho, é sensacional.